Fala, Nibers! Aqui é Iago Rangeli e galera, vamos falar um pouquinho sobre dublagem hoje. Dublagem em Porto Alegre, rolou mais uma edição da Dubla Poa com o pessoal da galera do Brasil. E a gente tá aqui com o pessoal para falar um pouquinho como que rolou essa oficina, sobre o mercado da dublagem. Eu tô aqui com o Bruno, tô aqui com o Fábio Campos e com a Silvana. Então falando um pouquinho de onde é que surgiu inicialmente essa ideia de ter as oficinas aqui em Porto Alegre. De fazer aqui, eu fiz a minha especialização no Brasil há uns 10 anos. E aí, como o mercado aqui ainda está começando, a gente está trabalhando com localização de jogos, mas ainda não dublagem, a gente conseguiu no ano passado trazer o Fábio Tomazini, fizemos uma primeira experiência com 2 turmas de 10 horas, e aí ampliamos isso esse ano, conseguimos com a do Brasil, que foi onde eu fiz o meu curso, fazer uma oficina de 30 horas específica para profissionais, né, já que a dublagem é uma função de ator. E aí a gente aproveitou o momento que a gente estaria com o estúdio liberado para fazer uma oficina para crianças e uma oficina para adultos que não fossem profissionais ou que tivessem muito interesse, enfim, para entender esse universo, entender a complexidade desse trabalho que a gente faz como ator. Então, galera, lembrando, para ser dublador tem que ser ator, então vamos estudar. Falar um pouquinho então aqui com o Bruno, com o Fábio, e o que inicialmente tudo disso de ser ator, de trabalhar com teatro, com as artes, o que levou vocês a essa área da dublagem, a fazer o que vocês fazem hoje? Rapaz... É complicado. Eu sempre gostei muito, desde criança faço teatro na escola, fazia, né, teatro na escola. Tô há mais de 6 anos sem pisar num palco do teatro, mas quero retomar. Foi a minha base para dublagem, foi onde eu comecei, eu me interessei pela dublagem, fui fazer um profissionalizante de teatro, para entrar no mercado de dublagem, me apaixonei de vez pelo teatro durante esse curso, e aí acabei na dublagem e consegui muita coisa boa, ainda vou conseguir muita coisa boa que eu sei, mas é uma paixão, eu gosto de fazer, gosto de dar aula, gosto de dublar, gosto de dirigir, qualquer vertente da dublagem, programar, escalar, qualquer vertente da dublagem eu topo. É bem legal. No meu caso, eu sempre tive veia artística, né? Desenhava quando era moleque, tive banda durante muito tempo, na época de colégio. E o mais engraçado é que eu fui meio que apresentado para dublagem por um amigo de banda, né? Tocava junto comigo, o Diego, e ele era muito fã de dublagem, ele vivia falando. Na época em que o YouTube nem era o YouTube ainda direito, não existia Fandubers, nada disso, a gente já fazia isso. Então a gente ficava em casa fazendo redublagem porque a gente achava divertido. E eu decidi experimentar e falei, não, quero trabalhar com isso, quero fazer isso profissionalmente. Foi quando eu decidi largar até então a carreira corporativa que eu vinha seguindo, porque eu trabalhava com contabilidade. Ó, Silvana não sabia disso. Não. E aí eu abri mão de tudo, fui fazer o curso de teatro para depois fazer o curso de dublagem. Hoje eu estou no mercado aí há quase 8 anos. Também sou professor de dublagem, trabalho lá na do Brasil coordenando o curso, inclusive. E estamos aí, né? Porque daí vier, dublagem de game, filme, novela, reality show, o que tiver a gente está fazendo. E de vocês, assim, pro público que é fã mesmo, que talvez esteja conhecendo o que é aquela coisa que antes da internet a gente ouvia as vozes e ficava pensando, peraí, mas quem é essa voz? E hoje a gente tem tão fácil com questão de eventos, nerds e tudo isso, e vocês poderem estar mais próximo dos fãs. Quais são os principais personagens que vocês já trabalharam na carreira de vocês, os mais famosos? Bom, eu fiz o Soma de Leão Menor em Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Estou fazendo Kojiro Hyuga de Capitão Tsubasa, tem que falar Tsubasa, eu sempre esqueço. Fiz o Takeda, que é do Mortal Kombat 10. Faço o Chris Nunes, que é do Miami Inc., que é o dono do estúdio. Que mais? Sei lá, tem o Blitz do Rainbow Six Siege. Dirige, né, o CDZ. Dirijo as produções de CDZ que vão para do Brasil, né? Recentemente o trailer de Santi Achou, eu dirigi. Dirijo o VIP, que é da HBO. Dirigi As Regras de Ângelo, passava no Cartoon, né? Acho que sim. Um desenho do Cartoon Network. Por aí, agora eu não consigo lembrar de muito mais coisas assim. Fazia muita novela da Nickelodeon, muita novela mexicana, novela. São 10 anos fazendo muita coisa. O cara que tá ouvindo lá, como assim? O cara não consegue lembrar o que ele fez, né?
muda tudo mesmo, de verdade. Eu lembro coisas que eu fiz em aula, quando eu passei pela do Brasil como aluno, mas eu não lembro produções que eu fiz na semana passada, não dá para lembrar. Porque a partir do momento que vira rotina né, enfim, é a sua profissão, você todos os dias entra e sai de estúdios fazendo trabalhos diferenciados, então tem aqueles trabalhos que a gente acaba tendo mais carinho, naturalmente. Ele comentou do CDZ Ômega, ele fez o Soma, eu fiz o Log, que é um dos vilões da segunda temporada, um parasito. Inclusive o personagem dele é quem mata o meu. Spoiler. Fiz Walking Dead, onde eu fiz o Dr. S na 4ª temporada. Fiz algumas pontas em produções que eu gosto muito, tipo Game of Thrones, Friends, por exemplo. Game of Thrones é uma coisa gostosa. Você faz um personagem, ele morre e você pode pegar outro. E tá tudo certo. Pode, entre aspas, né? Depende do estúdio. No caso do Brasil, a gente procura não repetir vozes. Fiz, sei lá, Vila Sésamo, coisa que a gente nunca imagina que vai fazer. Filme do Bruce Lee. Fiz muitos games também legais que eu gosto bastante. E dentre vários títulos que são muito legais, o personagem que mais destaca, assim, pelo menos pra mim, porque pra mim foi bacana ter feito, foi um dos protagonistas do FIFA, né? 18 e 19, onde eu faço o Danny Williams. Como é que é o nome daquele filme? Você que lembrou, eu não me lembrava o nome do filme que eu fiz lá. Desejos Pecaminosos. Foi o segundo filme que eu dublei na vida. Foi o primeiro filme que eu dublei na vida. É um filme erótico, soft porn. Aqueles que passam no Cine Privé? Esses, exatamente. Tá vendo? Galera que tá ouvindo aí, ó. Download Desejos Pecaminosos. Vocês vão ouvir minha segunda dublagem na vida. Fábio e Silvana estrelando um soft porn. Já contracenamos, nem sabia. Olha aí, que loucura. E contracenaram de uma forma bem profunda. Né? E agora que a Silvana comentou também que é dubladora, e quais são os trabalhos que tu já... eu voltei para Porto Alegre, Sim. Ainda não acabei não aprofundando uma carreira de dubladora mesmo, mas na época que eu voltei estava começando a localização de jogos aqui. Sim. Né? Nós temos 2 casas de localização de jogos aqui, que é a Radioativa Produtora e aqui que foi a Asa Studios. E que está fazendo assim, muita coisa bacana mesmo, a gente até por contrato a gente não pode falar nomes, etc, mas eu posso garantir para vocês que você certamente o pessoal que já jogou sabe, que já ouviu a gente tá nos créditos, é muito louco porque o pessoal, os fãs, eles vêm e procuram a gente, quê? Como assim? Da onde você tirou isso? Não, mas tá lá seu nome no crédito, gente não mas sabia. por que tá no crédito você não pode divulgar? Não faz sentido. Tem alguns clientes que eles têm esse cuidado e tal, Sim. mas tem muita coisa aí que o pessoal certamente já ouviu a voz da gente, mas aqui é complicado, porque a gente falando é de um jeito, na hora que você faz o personagem lá, o ator que fez o personagem é outra coisa e tal, mas a gente tá trabalhando, né? Sim. O que vocês comentaram de séries, filmes, games, e o que é o mais desafiador, o que é o mais difícil de trabalhar? O game por não ter imagem? Ele acaba sendo mais fácil, porque você entra num lance mais automático. Sim. E o ator, quando ele tem bagagem, sabe, por mais que não tenha imagem, na verdade a imagem acaba dando pra gente uma muleta, essa ausência de imagem, porque a gente não tem compromisso com o sincronismo. Então a gente escuta e grava e tá tudo certo. Talvez o resultado não fique tão bom lá no final, isso ainda é um problema, mas em termos mecânicos ali, enfim, a questão da técnica em si é mais simples. Eu acredito que o mais complicado, talvez o reality show. Porque não são atores falando. Aí fica aquelas coisas, então eu estava lá, então eu entrei na casa da... É horrível. É pra sair da curiosidade que muita gente pergunta quando é questão de dublagem, por que tem alguns documentários que a gente assiste e termina a dublagem e segue o inglês atrás? Isso aí se chama voice over. O que acontece? Às vezes é tão complicado e tão... a emoção da pessoa é tanta que qualquer ator que venha não vai conseguir buscar essa mesma emoção. Sim. Então o cliente opta por deixar o inglês embaixo e a pessoa vem por cima só passando a informação. Como se fosse uma legenda em áudio. Exato. Quando a gente vê alguma entrevista de algum artista americano, a Madonna vai dar uma entrevista. Aí a Madonna começa, I think, aí baixa o som da Madonna, entra a Patrícia Poeta lá, falando, eu acho que não sei o que lá, e para, e aí continua. Que é a tradução praticamente simultânea. Quase uma tradução simultânea.
Sim. Embora não seja porque é gravado em estúdio, mas a ideia é basicamente utilizar isso em documentários e tal. Porque é muita emoção, às vezes, e você tem que passar a informação. A pessoa tem que focar na informação e não na emoção da pessoa que Uma coisa que a gente vê isso muito forte nos anos 90 foi a questão, por exemplo, Chaves, que quando teve entrevista no Gugu, ele foi dublado. E passou aquela entrevista dublada. Nossa. E a Vila do Chaves, todo mundo falando português. Outra, tem uma novela que eu acabei pesquisando que era Os Ricos Também Choram, se não me engano. Que ele foi todo localizado no Brasil, pra parecer que era brasileiro. Nossa. E aí, tipo, foi umas coisas doidas. E, tipo, agora que tu falou de questão de jogos, eu falo também, que tu falou das localizações de games aqui em Porto Alegre, pro pessoal, que tu citou o Kiko Ferraz, onde foi localizado o jogo 1 e 2 do Star Wars. Galera que é fã de Star Wars, que jogou. Isso. E... Aquelas que vai falar, eu vou falar, eu fiz a Ironverse. E sim, eu joguei até zerar o jogo do Cavaleiro Zodíaco. Esse aí eu dirigi. O Alma dos Soldados eu dirigi. Queremos mais. O legal de jogos é que assim como na dublagem, a gente tem opção para todos os públicos. Então a gente tem esses jogos mais violentos e tal, mas a gente também tem jogos mais infantis, né, e tal, e que também é muito divertido e muito gostoso de fazer. Né? Eu pessoalmente sou... Isso que eu penso, por exemplo, jogos infantis, alguns jogos, eu digo assim... Poxa, por que a gente não tem muitos jogos que a gente não tem a dublagem ainda? E, tipo, ou às vezes... Eu acho muito estranho, por exemplo, sair na Steam brasileiro um jogo e eles não têm a capacidade, muitas vezes, de botar nem a legenda no jogo, em português. Aí tu, beleza, comprei na Steam brasileiro, eu vou entender o inglês fluente, vou jogar, claro. Você diz um jogo nacional? Não, muitas vezes vem jogos internacionais, colocam na Steam e nem legendo. Entendi. Queria falar, que eu acho bem importante, a gente entrou bem na coisa do universo, né, de como a gente trabalha, mas talvez quem esteja ouvindo não entenda muito a importância da dublagem. Sim. Pessoalmente eu considero ela a primeira ferramenta de acessibilidade que a gente teve. Sim. Né? Quando não se falava nem de você rebaixar calçada ou de você fazer audiodescrição, a gente já tinha dublagem lá no início da TV brasileira, os primeiros programas que vieram de fora. Porque aí você conseguia que pessoas analfabetas tivessem acesso, pessoas não alfabetizadas, ainda crianças, idosos, pessoas com dificuldade de leitura de modo geral. Deficiente visual. Principalmente, né? Quer dizer, você não vai ler o negócio lá em russo, você vai ouvir ele, você tem que ouvir dublado. Quando você está vendo, por mais que você entenda um idioma, você não vai conhecer todos os idiomas do planeta, né? E daqui a pouco você vai ver uma obra audiovisual e você vai perder 70% dela porque você está olhando para a legenda, né? E a legenda, com todo o respeito que a legenda merece, ela é um resumo da cena. Ela não te dá toda a conversa, né, que está acontecendo entre os personagens. Então, assim, o pessoal que às vezes critica tem que entender que existe dublagem boa, existe dublagem não tão boa, sim, mas também existem uma obra que não tá, o ator não tá tão bem e o dublador não pode ser melhor. A obrigação da direção de dublagem do diretor não é melhorar aquela obra, não é melhorar se a interpretação do ator, né, na obra não tá muito legal. É ele reproduzir exatamente como a obra foi feita. Então a gente tem que separar o que é uma boa dublagem, uma dublagem não tão boa, e também quando é a obra que não é tão boa, a interpretação do ator que não é tão boa, e o dublador ele apenas, né, colocou na versão brasileira aquela interpretação como ela veio. Isso é uma dublagem boa. Sim. Eu não fiquei tentando corrigir a interpretação do ator. Sim, hoje em dia se reclama muito em rede social na questão de dublagem, é quando se adiciona piadas em momentos que não existe a piada alguma no áudio original. Não precisa, é uma alteração da obra, é uma coautoria. Sim. Não fui eu que escrevi o filme, não fui eu que dirigi, você enche de memes, trocadilhos. Porque a boa dublagem ela tem que passar despercebida, né? Sim. Quando você vai ver o filme, você precisa consumir o filme. A dublagem ela tem toda essa função social, a questão de ambientar e tal, mas... é só isso. Sim. A gente não precisa assinar a dublagem. Eu não tenho que, quando for traduzir ou adaptar um roteiro, ficar criando essa piada pra falar, tá vendo? Foi eu que fiz, porque aí eu vou descaracterizar o produto, de fato. E uma das nossas grandes preocupações lá do Brasil sempre foi essa, né? De fato, a gente brinca, né? Que em São Paulo existem estúdios que também são escolas. Mas a do Brasil é a única escola que nasceu para ser escola e que eventualmente também acabou se tornando estúdio. Porque a nossa prioridade sempre foi cuidar do nosso aluno, de fato capacitar bons atores em dublagem para que a gente tivesse uma mudança de fato no mercado, porque essa mudança ela se faz necessária, né?
as pessoas, o público reclama, inclusive, da repetição de vozes sempre, as mesmas vozes, né? Bastante. A gente está aqui em Porto Alegre ministrando curso, palestra, justamente por isso também. A gente vive um momento de expansão, a dublagem está começando a chegar em outros estados, e é justo que seja assim, porque a gente fala de versão brasileira, não de versão paulista, não de versão carioca. Isso. Tem que estar em todos os lugares, assim como qualquer outro trabalho. Mas, por exemplo, dentro disso, de idiomas e todos... Quando, por exemplo, é uma dublagem, a gente tenta chegar num padrão, porque como é que é a questão na dublagem, neutralidade de sotaque, coisa assim, porque tipo, a gente tem povos e povos no Brasil, 27 estados, e cada lugar do país fala de um jeito. Como é que é feita essa padronização? O que é usado, todo mundo tem sotaque. Sim. Todo mundo tem sotaque, né? A gente sempre paulista. A gente fala sempre que quem tem sotaque são os outros, porque a gente acaba não olhando para si mesmo. O que a gente faz não é abrandar o sotaque, mas sim respeitar a língua portuguesa. Exato. Então você pega, entende como uma palavra funciona, entende o sentido de uma sentença e aplica ela. Você diz um texto como você diz todos os dias, como você diz na sua vida, ok, mas tem alguma coisa que você fala errado na sua vida e você tem que trazer isso pro correto, para poder aplicar na dublagem e deixar o português claro na tela. Quando a gente usa a expressão vou falar o português claro, a gente até cadencia mais para se fazer entender. O ideal é basicamente cuidar da cantoria, cuidar dos vícios de linguagem, cuidar para cuidar da música, a musicalidade do regionalismo em questão. Sim. E feito isso, como ele falou, é cuidar da língua, né? Mas é importante, a gente vive um momento bem interessante nesse sentido e eu tô falando tudo isso para falar, na verdade, do nosso reality, né? Eu Quero Ser Dublador, porque muita gente não entende ainda a função disso. Embora seja um produto de entretenimento, é um programa e é super divertido, a gente sabe disso, a maior função, aliás, a maior mensagem do Brasil desde sempre, a do Brasil vai completar 14 anos agora em março, é conscientizar as pessoas da necessidade de ser ator para poder fazer o trabalho de dublagem. E não basta ser ator no registro, né? Ter uma certificação, porque isso não vai dizer se você vai trabalhar ou não. A questão é a qualidade do seu trabalho como ator. Você tem que ser muito bom ator para fazer. Sim, então não existe um bom dublador que é um péssimo ator, como pode existir um bom ator que não é um bom dublador? Pode acontecer? Existe dos dois lados. Tem exemplos, a gente vê no cinema. Tem atores muito bons, atores renomados de televisão, de cinema, que vão dublar e não conseguem, porque é uma técnica muito específica. Sim. Tanto é que eles acabam usando o dublador guia, né? Um dublador dubla, Sim. E aí depois aquela voz famosa, porque quer vender, fulano está fazendo, o ciclano, né? A celebridade. Sim. Exemplo. Aí ele vai a gente teve bastante o Mauro Ramos com o Bussunda, né? Exatamente. No Shrek. Exatamente. Foi o que aconteceu. O Mauro dublou tudo, o Bussunda veio fazendo, o Bussunda morreu, e o Mauro assumiu o personagem. Sim. Melhorou muito. E como é que é a visão de vocês? O Bussunda nem era ator, na verdade, não, era humorista. E como é que é a visão de vocês entrando nisso atualmente, trabalhando com dublagem dos famosos Star Talents? Star Talent é uma questão delicada. Sim. Porque tem muito... Eu no Mortal Kombat contraceno com a Peach. Sim. Ela é musicista, ela tem um ouvido para reproduzir e tal, mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais de cuidado da parte da distribuidora, Sim. que fez a pesquisa e chegou na conclusão de que quem gosta de Mortal Kombat gosta do som da Peach, a Peach atraiu um público. Não sei como essa pesquisa, no meu meio... no meio de convívio, no círculo de pessoas que eu conheço, elas não têm essa mesma opinião, não conheço, não sei por que aconteceu isso, mas eles resolveram colocar dessa forma. Houveram críticas. Sim. Mas, muitas, né? Em contraponto, tiveram outros jogos muito bons. Sim. Battlefield 4, Dan Stubach. Dan Stubach e o Matias. E o Matias, do Tropa de André Ramiro. O André Ramiro. O Dan é um baita ator. Um puta ator. E ficou bem legal. O problema não é colocar Star Talent, é justamente o contrário, né? Como a gente falou, esses atores, né? O Aero do Gelo, por exemplo, o elenco principal é feito por Sim, teve participação do Whindersson Nunes. E são todos muito bons. Sim. Então, assim, se você pega um ator
não faz diferença se ele faz Globo, se ele faz cinema, mas ele é ator, ele vai ter ferramentas básicas para chegar ali e fazer um bom trabalho se ele tem também uma boa direção e está sendo acompanhado e tal. Agora, o problema é esse olhar equivocado que muitas vezes o distribuidor tem de pegar um cantor, uma outra pessoa, um youtuber e colocar lá, se o cara não tem o mínimo de condição, achando que aquilo vai vender o produto. Porque você não vai comprar o produto para ouvir o cara, você vai comprar o produto apesar do cara. E ainda vai reclamar. Ô, Bruno, mas isso funciona lá fora, aqui não, né? Bruno, será que às vezes, tipo, eles não pensam, o cara faz vlog, tá atuando no YouTube, então ele pode ser considerado um ator? Não sei, porque lá fora funciona diferente. O artista, ele tende a ser mais completo lá. Então, se eles chamam a Rihanna pra fazer um filme, a Rihanna vai fazer bem. Sim. Se eles chamam a Beyoncé pra fazer um filme, ela vai fazer bem. Tem uma preparação Exato, de ator. nós não temos. Ator, em muitos lugares, ele tem dança, ele tem canto, né? Ele tem interpretação. Aqui é muito sectarizado isso, né? O ator, aí muitas vezes nos perguntam, você é atriz e de quê? Como assim de quê? Você faz novela, você faz cinema? Eu dublo. A pessoa te olha com aquele canto de olho, assim, né? Claro, eu já fiz teatro, eu já fiz algumas coisas, eu já fiz publicidade, eu já fiz cinema, né? No momento eu estou, por N motivos, fazendo especialmente dublagem, mas eu não deixei de ser atriz, né? Só que na minha formação é muito difícil, aí eu fui atrás de uma parte de música, né? De uma parte mais corporal, porque a nossa formação, de modo geral, ela não é tão completa quanto no exterior, né? Isso é uma falha mesmo na formação do ator brasileiro. Mas a dublagem seria a maior escola do ator, porque pelo menos a visão que eu tenho, por exemplo, um ator para um teatro, ele ensaia várias vezes, a dublagem é muito no rápido, você chega no estúdio e não sabe o que você vai dublar, e outra coisa é que você trabalha em dobro. Embora a gente diga, né, que a dublagem é uma grande escola para ator, e de fato Sim. Mas é diferente, você não vai sair da dublagem e vai para o palco. Sim. O caminho tem que ser inverso. Sim. Porque você só vai obter recursos de interpretação, você só vai entender como chegar naquela emoção XYZ tendo um preparo antes como ator, para chegar na dublagem e desempenhar bem o seu trabalho. Então isso já tem que vir como bagagem. Quando a gente diz que a dublagem é uma boa escola para o ator, no sentido de necessitar ali de uma prontidão, sabe? Você percebeu isso aqui hoje na oficina. Tudo acontece muito rápido. E de dar mais recursos. Ele vai entender como trabalha o processo de atores mundiais. Sim. Mas você não vai aprender a atuar dublando. Não é essa a questão. Não, eu digo porque se você tira um ator de dublagem que nunca pisou no palco, do microfone e leva pro palco, ele não vai funcionar. Sim. Glória Pires faz TV desde criança e nunca foi pro teatro. Ela não se arrisca, porque a formação dela foi outra. Fernanda Montenegro falou uma vez pro Fábio Tomazini. Chamaram ela, que queriam muito que fosse a voz dela, acabou personalizando muito o personagem, na dublagem. E ela insistiu assim, gente, eu não consigo. Ela levou 2 meses. Sim. Nem que a vacatuça. Né? Então é complexo isso. Complexo. Sim. Eu toco na questão que, tipo, por exemplo, no ator ele teve ali, de grandes filmes, ele teve meses gravando filme e atuando, todo o jogo corporal. A questão da dublagem é que você trabalha no dobro, você tem que fazer o que o ator fez e o personagem que o ator está fazendo. Sim. Você tem que ter essa bagagem. E passar tudo isso só na voz. Tem dublagens muito boas, tem que ser bom ator para dublar bem. Sim. É isso. Você já está respondendo. Também. É por isso. E qual é que é o idioma mais difícil que você já dublar? Português de Portugal pra mim. Português de Portugal é demais. Mas pra mim o mais complicado acho que foi turco. Sim. Acho que foi Nunca turco. passei por turco, eu já passei por coreano, alemão. Coreano já fiz, russo. alemão. Não sei se tem um mais difícil, como você O mais disse, desafiador é o mais foi o complicado. português de Portugal. Pra mim é o coreano. Cada um vai ter coreano não. um desafio diferente. Eu já tive alguns problemas com o indiano, por exemplo. Mas depende do produto também, depende da linguagem que é trabalhada ali. Claro, existem novelas mexicanas que são lá em cima, mas tem outras coisas que são super... Sim. E pra galera que tá assistindo vocês mais nerd, e é muito difícil dublar a questão dos animes, do japonês. Como assim? É a questão do sincronismo só. Sim. É ajustar a interpretação pro sincronismo deles, que não é muito... Não tem tanto preciosismo. Sim. Os asiáticos, de modo geral. É só adaptar a interpretação para as bocas. Sim. Porque
são bons atores, mas a animação geralmente é feita num ritmo muito acelerado de produção. Então não tem tempo para fazer muita pausa. De repente a pausa é pequena, o animador continua batendo a boca. Sim. Então geralmente em relação assim que a nossa dublagem em cima do anime acaba ficando melhor, né? Sim. Mas dublar desenho também é mais fácil, é gostoso, né? A gente se joga, a energia tá lá em cima. Sim. O live action é mais complicado, respirar junto com o ator é mais complicado. Sim. Por isso que nesse momento a localização de jogos, pra mim, passa a ser mais fácil. Porque daí eu só tenho o som. Né? E mais tranquilo. E qual é que é qual que é o recado que vocês deixam pra galera que tá assistindo vocês? E como é que o pessoal faz pra conhecer mais do Brasil, conhecer os trabalhos, conhecer o projeto Quero Ser o Dublador? Do Brasil tá na internet, né? centraldobrasil.com.br. Tem o canal no YouTube, então youtube.com/Central do Brasil. Quero Ser Dublador está dentro do canal do Brasil, mas também temos as páginas no Facebook, no Instagram, Quero Ser Dublador. Não é Quero Ser um dublador e não é Eu Quero Ser um. Quero Ser Dublador. QSD. E quando procurar Central do Brasil, lembra que não é Central do Brasil, é Central de dublagem. De dublagem. Então agora dia 18 de dezembro nós estreamos a segunda temporada de Quero Ser Dublador. A primeira temporada está ativa ainda no YouTube, são 22 episódios, está tudo lá para quem não viu, veja. Vai ser interessante até para entender o programa, dar uma aquecida para a segunda agora. E estreamos, como eu falei, na terça-feira, dia 18, toda terça e quinta, episódio novo. E só Deus sabe quando vai acabar. Não vou dar spoiler de qual o número de episódios. Para fechar, se caso tenha algum organizador de evento, como teve workshop aqui hoje em Porto Alegre, quiser contatar o pessoal do Brasil, vocês, como é que entra em contato? Então, a galera aqui de Porto Alegre pode falar com o Dublapoa, né? Pode falar com a Silvana, porque nós temos projetos aí, estamos pensando em trazer 2019. Mas caso a galera vá para São Paulo e queira procurar do Brasil direto, como eu falei, essas são as mídias, os canais. Podem falar comigo também, Bruno Sangregório, a qualquer momento. E é isso, estaremos lá prontos para receber. Para fechar, que recado vocês mandam para a galera que está assistindo vocês? Assistam filmes, desenhos, documentários dublados. Se tiver ruim a dublagem, reclame. Mas se tiver boa, elogie. Porque isso conta muito. A gente tem muito menos elogio do que reclamação. Para falar mal é muito mais fácil. Mas elogie uma boa dublagem. Veja filme dublado e leia livros. Veja filme, leia livros. Não vai ficar... Você gosta do idioma original? Tira a legenda, assiste o idioma original. Não tem porquê. Eu prefiro o filme legendado. Tudo bem, vai perder informações da tela, vai ter que ver 3, 4 vezes o mesmo filme para entender, para pegar um detalhezinho. Mas é isso, elogie, critique, porque o feedback que a gente recebe é o que vai nivelando o nosso trabalho. Mas faça isso de forma saudável. Sem bater cabeça na internet, não precisamos disso. Não precisa mesmo. E aos fãs de Cavaleiros, assim, o pessoal do J-Box acabou lançando uma ontem. Sangateou já tá no processo de dublagem, alguma coisa? Rapaz, você pediu pra gente dar a mensagem que tá fechando, agora ele volta. O diretor de Cavaleiros é ele. Santiachou, a gente dublou só o trailer. Sim, e então tá só o que eu posso dizer. Já. Não sei. Em breve. Não sei. Não posso dizer mais nada. O trailer foi feito pra Comic Con, né? Não tem nada foi feito pra Comic Con. Show. Então é isso, galera. A gente agradece. Se inscrevam no canal lá do Brasil pra acompanhar mais coisas que estão rolando. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Valeu. Valeu, até mais.